todos, eu sou Beatriz de Camargo, sou oncologista pediátrica e sou pesquisadora do Instituto Nacional do Câncer. E a minha aula hoje tem o objetivo de dar um conhecimento para vocês das diferenças do câncer de adulto e da criança, conhecer um pouco da epidemiologia descritiva do câncer infantil e de adolescentes no Brasil e no mundo, e conhecer o que existe da epidemiologia analítica do câncer infantil. Eu queria salientar que essa aula é noções básicas de epidemiologia, porque eu sou oncologista pediátrica e não sou epidemiologista. Porém, eu trabalho com dados, com informações epidemiológicas e junto com epidemiologistas. O câncer de adulto e da criança é completamente diferente, pode ser considerado até outra doença, tá? E as principais diferenças estão nas mutações genéticas, que na criança ocorre durante o período fetal e no adulto vai acumulando durante a vida. A incidência, o câncer infantil, felizmente é raro, e o câncer do adulto é muito comum. As suas causas, os cânceres infantis é mais causas intrínsecas, e do adulto são os estilos de vida e do ambiente. Qual que é os mais importantes? A localização deles. Na criança, as leucemias é o mais frequente. Nos adultos é o pulmão, e mama, e colo de útero, outras localizações. A histologia também é muito diferente. O câncer infantil tem origem embrionária, então a histologia dele parece mais células embrionárias, é mais uma interrupção do sistema embrionário, e ainda as mutações, as alterações ocorrem em células embrionárias, então tem persistência de células embrionárias. E a histologia dos adultos é muito mais carcinoma, que já é uma alteração na célula adulta, na célula formada. Agressividade, o câncer infantil tem muito mais metástases mais frequentes, ele é mais agressivo, e o câncer de adulto é mais localizado. Mas, felizmente, ele tem uma resposta terapêutica muito maior do que o câncer de adulto. E o prognóstico é muito melhor do que o do câncer de adulto, porque responde muito melhor ao tratamento. Agora, começando com a epidemiologia descritiva, né? O que é a epidemiologia descritiva? É a distribuição das doenças ou condições relacionadas à saúde. Então, vai dizer o tempo, o espaço e a pessoa, em quem ocorre. E eu vou falar um pouco, para vocês terem noção, da incidência e da mortalidade do câncer infantil, tanto no mundo como no Brasil. Começando com esse artigo, que é um artigo recente, de 2017, isso é recente, onde descreve a epidemiologia, a incidência internacional do câncer infantil. Como vocês veem aqui, a leucemia, que é o vermelho, que é a faixa vermelha aqui, é o mais frequente. E é o mais frequente entre 0 a 4 anos. No adolescente já começa o linfoma a ficar mais frequente. Mas a leucemia continua tendo uma característica muito especial na criança e no adolescente. Aqui vocês veem a incidência por milhão. Então, nós temos uma incidência de 150, 130 casos por milhão no mundo, entre meninos e meninas. É um pouco mais frequente no menino, como vocês veem nesse slide, 150 versus 129. Mas é discreto essa incidência, um pouco maior nos meninos. A idade, como eu já mostrei, é muito mais frequente de 0 a 4 anos, que é 187 por milhão, versus o 10 a 14 é 114 por milhão. Essa é a incidência no mundo, certo? Não varia muito, é estável, como vocês vão ver. Tem algumas variações no mundo, alguns continentes com uma incidência um pouco maior e um pouco menor, como vocês veem aqui na Ásia, é uma incidência um pouco menor, e na região norte-americana e na América do Norte e na Europa, a incidência é um pouco maior, tanto em crianças de 0 a 14 anos, como em 15 a 19 anos. A incidência tem algumas diferenças que eu vou salientar aqui em relação à raça. A incidência é descrita mais relacionada à raça branca, como vocês veem aqui nesse estudo aqui, que é nos Estados Unidos, que é a raça branca não hispânica
tem a incidência maior. Aqui também, repetindo, a mesma informação, em todas as doenças, em leucemia, linfoma, sistema nervoso e outros tumores, na raça branca a incidência é um pouco maior. Há diferenças nos diferentes tumores. Então, por exemplo, é um exemplo que eu dou, que depois vocês podem estudar os outros tumores, mas nos tumores renais é menor a frequência na Ásia, e é maior na raça negra, não na raça branca, como é nos demais cânceres. Então, tem algumas diferenças particulares nos tumores. Agora, vamos voltar a mostrar para você um pouco a incidência do câncer no Brasil. Essa foi a primeira publicação, em 2010, sobre a verdadeira incidência do câncer em adolescentes no Brasil. E o que foi feito? Foi estudado vários registros de câncer populacionais em diferentes períodos em todas as áreas do Brasil. E a incidência, vocês veem aqui de 0 a 14 anos, de 0 a 19 anos, que é incluindo os adolescentes, está em torno de 160, 170, não variando demais entre as diferentes regiões. Aqui você pode ver algumas diferenças que você pode achar que é muito grande, mas depende muito do registro, do tempo do registro, e é muito pontual nesse período. Então, a gente já sabe que essas diferenças não são importantes. A taxa também é mais frequente no sexo masculino, vocês têm aqui a taxa masculino e feminino, e é sempre um pouco maior no masculino. Outras diferenças, por exemplo, agora vendo do sexo nos linfomas. Então, nos linfomas, o sexo feminino é mais frequente, o linfoma de Hodgkin, mas o não Hodgkin é mais frequente no sexo masculino. Isso são só exemplos para vocês notarem que tem algumas diferenças de sexo nas diferentes doenças. E também está relacionado com a idade. Então, aqui é um exemplo do osteosarcoma, que vocês veem que o pico de incidência do sexo feminino e o pico de incidência do sexo masculino são diferentes. Isso provavelmente é o estirão da puberdade do sexo masculino e do sexo feminino serem em épocas diferentes. E embaixo aqui, no outro gráfico aqui, vocês veem os carcinomas, que são mais frequentes no adolescente, de 15 a 19 anos, e vocês veem que o carcinoma de tireoide é muito mais frequente no feminino. E o câncer de colo de útero também é um dos carcinomas frequentes, e é óbvio que é mais frequente no sexo feminino, né? Só é possível no sexo feminino. Então, tem algumas diferenças que são importantes de sexo e idade. Os tumores embrionários, que a gente chama o neuroblastoma, o retinoblastoma, nefroblastoma e o epitoblastoma, são muito mais comuns na idade entre 1 a 4 anos. Isso já o nome já fala, tumores embrionários, são de células embrionárias e ocorre mais no início de idade, né? Então, de 1 a 4 anos é a incidência maior, como vocês veem nessa tabela. Isso são tudo dados brasileiros, mostrando que existem dados brasileiros e que a gente só precisa, e que está disponível em vários sites, e que a gente só precisa procurar. As leucemias, aqui no gráfico de baixo, tem um pico de incidência entre 2 a 3 anos. Vocês veem que tem um pico ali de incidência, que tem algumas hipóteses epidemiológicas que esse pico seria a época de imunidade, que a criança está entrando no berçário ou com algumas coisas assim, mas é muito discutível isso. As leucemias aqui é uma casuística só de leucemias menores de 5 anos, e vocês veem que de 0 a 11 meses, então no primeiro ano de vida, as leucemias não linfáticas, as leucemias mieloides, são mais comuns do que as leucemias linfáticas. Aqui é a mesma, dividindo o mesmo conteúdo, mas que vocês veem que menor de 0 a 19 anos é a leucemia o mais frequente, mas em menores de 12 meses é o neuroblastoma, que é um tumor embrionário o mais frequente, o tumor maligno mais frequente da infância, seguindo de leucemia e sistema nervoso central. Existem outras diferenças que é muito importante a gente salientar, e que no Brasil a gente não notou diferença, mas existem algumas publicações internacionais com os níveis socioeconômicos.
Esse trabalho em leucemias menores de 5 anos, vocês veem que as diferenças ali da incidência nos diversos registros populacionais do Brasil, nas diferentes regiões, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, não variou. Isso provavelmente pode ser, na nossa casuística, ser porque os nossos registros populacionais são registros populacionais em capitais. Então, as capitais, o registro do índice DH, o índice de desenvolvimento, altera muito pouco. Mas no neuroblastoma, a gente mostrou aqui nesse slide que existe uma tendência de mostrar que está relacionado com maior alto índice. Quer dizer, o neuroblastoma é quando o desenvolvimento socioeconômico é mais alto. Em Curitiba, por exemplo, tem uma maior incidência de neuroblastoma do que as regiões Nordeste. Nos linfomas de Hodgkin também, na classe social, o nível socioeconômico mais alto, também, como vocês veem ali, São Paulo, é a incidência maior. Agora, passando para os adolescentes. Hoje em dia tem uma tendência denominar o câncer pediátrico, vamos dizer, abrangendo os adolescentes, que eles são mais parecidos com a criança do que com o adulto, mas é uma fase intermediária. E a tendência hoje em dia é chamar os adolescentes até 29 anos. E aqui vocês têm dados globais do mundo inteiro dos adolescentes, e vocês veem que a leucemia é menor, né, a faixa vermelhinha. O segundo é linfoma, que o linfoma é maior, e os carcinomas, que é o verdinho ali, também começa a aumentar a incidência. E aqui os dados brasileiros, que o da incidência, que foi de 15 a 29 anos que a gente calculou, e a incidência está em torno, é maior, não é o 150 por milhão, está em torno de 218, 230 por milhão. Agora, passando para a mortalidade. A mortalidade aqui é dados brasileiros, de 2009 a 2013. No site do SIM, do Sistema de Informatização de Mortalidade, tem dados mais atualizados até, e isso é só fazer a conta e ter esse dado, mas mantém, a gente sabe que esse dado mantém igual. É a segunda causa de morte em crianças acima de 1 ano. De 1 a 4 anos, às vezes está mais para baixo também, é a sexta causa, mas geralmente está aumentando isso e está ficando mais para a segunda causa mesmo. Então, em crianças de 5 anos adiante, a neoplasia é a segunda causa, só superando por causas externas, que é acidentes, e até acidentes domésticos, atropelamento, acidentes por outras causas. E a taxa de mortalidade específica em todas as neoplasias, vocês veem aqui que está em torno de 30 a 40 casos por milhão. Isso é uma taxa bruta ajustada por idade. Antes de começar com a incidência, com a epidemiologia analítica, eu gostaria de indicar para você ler esse artigo que saiu em 2019, que é uma incidência estimativa do mundo inteiro. Eles fizeram uma análise matemática de uma simulação que tem uma porcentagem grande de casos não diagnosticados em alguns continentes. Então, vocês veem aqui na América do Sul, a gente tem uma porcentagem de casos não identificados. Os casos não diagnosticados mais alto é na Ásia e na África. Mas existe esta hipótese, vamos dizer assim, de uma porcentagem de casos não diagnosticados grandes, quer dizer, a gente pode ter uma incidência maior. Agora, passando para a epidemiologia analítica. O que é epidemiologia analítica? São estudos de coorte e de controle, tentando explicar a causa e fazendo umas especulações da causa do câncer infantil. Os resultados são muito controversos e as causas são só especulações. Não que nem do adulto, que a gente sabe muito mais, que tem uma causa muito mais de agente, né? A gente sabe que o fumo, por exemplo, é comprovado que dá câncer não só no pulmão, mas em vários locais. Na criança, ela não tem tempo de ter essa exposição e as causas são muito mais especulativas. Mas existem fatores intrínsecos, materno e paterno, que a mãe e o pai passaram para a criança, fatores relacionados à exposição durante a gravidez, existem alguns estudos, fatores relacionados ao nascimento, como que a criança nasce, e fatores relacionados à exposição da criança.
e que nós vamos dar uma pincelada nesses fatores, o que existe e o que está sendo estudado. É muito difícil fazer esses estudos porque o câncer infantil é raro. Então, é muito difícil você ter um número suficiente para você conseguir realmente provar essas causas. Dentro dos fatores intrínsecos materno e paterno, existe a idade materna e a idade paterna. Os estudos mais documentados é a idade mais avançada, mas existe de idade mais precoce da mãe também. Mas a idade mais avançada da mãe está relacionada, tem vários estudos com caso controle, que tem maior índice de ter leucemia. Existe aí a discussão de por que isso, mas a mãe e o pai também, quer dizer, o óvulo e o ovário estão sujeitos à idade mais avançada a mais mutações. Então, poderia ser isso. Fatores relacionados à exposição durante a gravidez. O mais falado e mais comprovado são as medicações de etilbestrol, que é um hormônio que tomava-se e que já foi receitado, que foi documentado carcinoma de vagina. Esse é bem documentado e bem descrito e hoje em dia não existe mais porque as mães não tomam esse hormônio. Alimentação, existem muitos trabalhos e nada comprovado que alimentação rica em vitamina A, vitamina D, se está mais relacionado durante a gravidez, se estaria relacionado com aumento de câncer. Tintura de cabelo, existem alguns trabalhos, existe até um brasileiro de leucemia, feito pelo Grupo Brasileiro de Leucemia, pela doutora Maria do Socorro Pombo de Oliveira, que mostra que a tintura de cabelo e outros fatores durante a gravidez poderia estar relacionado a um aumento maior de leucemia. O fumo é mais descrito, mas também é controverso. E aqui tem estudos que é o fumo direto, a mãe fumando mesmo, ou o fumo passivo, o pai fumando, ou fumo passivo mesmo, em casa, alguém fumando. Poderia ser. Tem vários estudos, nenhum comprova 100% que está relacionado ao aumento de câncer. E a irradiação, sim. A irradiação, hoje em dia também, ninguém mais sofre radiação grávida, né? Só se for sem saber que está grávida, fazer uma tomografia, um raio-x, mas a gente sabe que está relacionado a maior índice de câncer infantil. Os fatores relacionados ao nascimento, o mais descritos são os defeitos congênitos. Isso porque a gente sabe que o tumor embrionário, né, ele é um defeito embrionário e que pode estar havendo um defeito embrionário também provocando o defeito congênito. Então, como vocês veem nesse artigo aqui, que é de 2020, e que existem vários, isso é bem comprovado, que a criança com defeitos congênitos tem mais chance de ter câncer. Leucemia não, vocês veem aqui a faixa preta é sem defeitos, então a incidência não está, a porcentagem de diagnóstico não é maior sem defeitos congênitos, mas nos outros tumores, sistema nervoso, os tumores embrionários, sarcomas, os linfomas, vocês veem aqui que é muito comum ter defeitos congênitos ao nascimento. Peso ao nascimento. Alto peso, vocês podem ver nessa tabela aqui, que mostra que as leucemias, esse é um estudo também brasileiro, que as leucemias são muito mais, têm peso maior ao nascimento do que o grupo controle. Então, peso ao nascimento alto é um fator de risco para leucemia e para tumor de Wilms. Tumor de Wilms é bem descrito também, que o peso ao nascimento alto é mais... O tumor de Wilms é o tumor renal da criança. E baixo peso está muito descrito com o hepatoblastoma. Então, os tumores hepáticos significativamente maior a incidência em crianças com baixo peso, com peso menor que 1 quilo. Outro fator hoje em dia discutido e que está muito na moda relacionado ao nascimento é a cesárea, e que é muito controverso. Em leucemia existem várias sugestões que a cesárea é um grupo de risco para ter leucemia. Isso tudo relacionado à imunidade. Então, a imunidade, quando você faz cesárea, o feto não passa pelo canal, não tem infecções, não tem contato com mais anticorpo, então pode deixar o clone leucêmico mais ativo. Então, existem essas sugestões.
E existe um trabalho recente, feito aqui só no estado de São Paulo, pela doutora Karina, que hepatoblastoma foi relacionado com cesárea. E por último, os relacionados à exposição da criança. Então, em radiação, a gente sabe que é bem descrito que a criança que sofre radiação tem mais chance de ter câncer. E as medicações, o etoposide, que é uma medicação que é o quimioterápico, usado muito para leucemia. E a gente sabe que essas crianças que receberam etoposide têm muito mais chance de ter o segundo tumor. Então, essas duas são os únicos fatores relacionados à exposição mesmo da criança para tumores, com maior chance de ter câncer. Então, resumindo, eu tentei passar para você que o câncer infantil é diferente do câncer de adulto e deve ser estudado separadamente. Então, a célula do câncer infantil é diferente da célula do câncer de adulto, responde diferente, atinge órgãos diferentes e deve ser estudado separadamente. Não pode ser estudado como uma coisa só. A incidência de câncer infantil é estável no mundo. Tem acredita-se que está discreto aumento, mas ainda é descrito como estável. A mortalidade está diminuindo no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente vê uma mortalidade diminuindo, mais acentuada nas regiões sudeste e sul, mas, infelizmente, um pouco estável. As causas do câncer infantil são desconhecidas, a gente não sabe, isso é muito comum, a mãe sempre perguntar o que ocorreu, o que ela fez, as causas são desconhecidas e todos os resultados dos estudos caso-controle são controversos. Tá? Não existe um estudo caso-controle que defina uma causa do câncer infantil. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula e ter dado uma noção geral noções básicas sobre a epidemiologia, tanto a descritiva como a analítica. Boa sorte nos estudos e qualquer coisa a gente está à disposição.